um projeto que pensa soluções para os desafios do desenvolvimento brasileiro. Este é o Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. O projeto da Federação Nacional dos Engenheiros é tema da nossa entrevista nesta edição. Quem conversa conosco é Marco Aurélio Cabral Pinto e também Carlos Monte. Além deste assunto, veja mais. A reportagem da semana mostra qual o destino da contribuição sindical. Saiba também o que é este imposto e de que maneira ele afeta a vida dos engenheiros. E agora, veja a sessão No Ponto. A nossa CNTU vem se consolidando cada vez mais nas questões básicas da sociedade, representando as nossas federações, os nossos sindicatos, vem discutindo questões de forma muito expressiva. Nós realizamos aí no mês de março um curso para os nossos sindicatos, para os nossos sindicalistas, um curso de formação sindical. Curso esse que nós pretendemos ampliá-lo, participar nas diversas áreas, nos diversos estados do Brasil. Esse curso visa a dar formação, a dar entendimento aos nossos sindicatos e federações sobre as questões sindicais, sobre as negociações, sobre a economia brasileira e sobre a política sindical brasileira. É importante para nós. Entendemos que a CNTU vem cada vez mais ocupando o seu espaço, vem cada vez mais se colocando nas maiores conversas, as maiores discussões brasileiras, da sociedade brasileira. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, nesta entrevista vamos tratar a respeito do Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. O que é esse projeto? O que ele propõe para a sociedade? Para conversar conosco neste primeiro bloco, estamos recebendo Marco Aurélio Cabral Pinto, que é professor da Universidade Federal Fluminense e que está presente neste processo desde a sua gênese. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Professor, vamos primeiramente conceituar o que é o Cresce Brasil e como ele começou. Bom, Fábio, a minha visão sobre o Cresce Brasil, ele é o resultado, de uma convergência, de uma coordenação de esforços dentro do movimento sindical brasileiro, liderado pelos engenheiros. Então, nós hoje temos uma reflexão sistemática de técnicos que estão a par da tecnologia e da situação brasileira nos vários setores da infraestrutura e da indústria, ajudando aí o governo federal, os governos estaduais e municipais, o Brasil, a pensar no seu futuro, no seu presente e como a gente pode fazer para chegar lá. É muito importante isso, Fábio, porque o movimento ele não é partidário. E isso faz com que a nossa coordenação de esforços seja muito mais objetiva e que produza, então, uma agenda concreta e positiva para o desenvolvimento brasileiro. E, professor, o Cresce Brasil é um projeto da Federação Nacional dos Engenheiros, Porém, ele é multidisciplinar, O senhor dá aula para engenheiros, Falar um pouquinho da importância de toda a mobilização que a FNE consegue dar à sociedade. Muito bem. Eu acho que é fundamental para o engenheiro, Fábio, ter uma dimensão de pensar algo mais ou algo maior do que a sua simples tarefa cotidiana. É muito razoável se esperar que os engenheiros tenham envolvimento com tecnologias no seu dia a dia em base em projetos. Mas o que nós estamos fazendo aqui é tentando entender o sentido, é tentar entender para onde as coisas caminham e como que a gente pode ajudar o coletivo dos projetos de investimento do nosso país. Então a gente está muito preocupado aqui a pensar no futuro da sociedade brasileira. E os engenheiros, sem dúvida nenhuma, vão ter um papel importante nessa construção. Perfeito. Professor, vamos falar um pouquinho dos desafios do desenvolvimento, que é o que propõe o Cresce Brasil. Quando falamos em desenvolvimento, também hoje em dia muito mais, muitas vezes contrapomos com a questão da sustentabilidade. Como é que o Cresce Brasil está equilibrando o desenvolvimento estrutural, que é tão importante, com a preservação ambiental? Muito bem. Eu acho que hoje a questão do meio ambiente é uma questão tecnológica, de engenharia, Fábio. Então, quando a gente está construindo coisas novas, fazendo novos investimentos, se nós temos a nossa compreensão de que o padrão de qualidade, a conformidade da qualidade socioambiental dos nossos projetos tem que ser superior,
e que, portanto, nossa sociedade ela vai estar oferindo benefícios em muito maior monta do que experimentando custos sociais e ambientais. Eu acho que a engenharia brasileira hoje está mais do que preparada para colocar em prática essa visão, né? Qual a atual fase do Cresce Brasil e quais as perspectivas para o seu andamento? Olha, Fábio, nós estamos acompanhando o andamento, a dinâmica da nossa história recente desde 2006 com proposições. Essas proposições têm sido colocadas dentro de um universo de possibilidades do país, que está por se construir, mas que num primeiro momento parecia muito mais favorável do que de fato nós estamos vivendo nesse momento. Então o Brasil está passando por uma encruzilhada e o projeto de desenvolvimento brasileiro também. Nós estamos saindo de um período de transição, onde nós estamos deixando um momento neoliberal e mais, vamos dizer assim, desnacionalizado, e nós vamos partir para um momento onde o desenvolvimento brasileiro vai ter que enfrentar as suas questões do nacional, do que é nacional. E sem dúvida nenhuma aí na frente nós vamos ter que discutir questões práticas de realização de investimentos, mas eventualmente até, na minha opinião, redefinir o conceito do que é empresa nacional na Constituição. O professor falou de um ponto importante, que o Cresce Brasil não pensa só o próprio Brasil, mas também se repensa, né, professor? A importância de se debater e de ter nomes chaves e consagrados do pensamento brasileiro contribuindo. Falar um pouquinho de quem ajuda o Cresce Brasil. São professores universitários, pensadores, sociólogos, engenheiros, ou seja, uma gama. Falar um pouquinho desse time. Eu acho que o time é fundamentalmente atraído com base no conhecimento demonstrado para a sociedade. Um pensamento idôneo e também desprovido de interesses investidos. E, portanto, cada uma das pessoas que está aqui hoje pensa de uma maneira muito pura e verdadeira o que é o legado que nós vamos deixar para as nossas próximas gerações. Então eu aqui sou portador do interesse dos meus alunos no futuro e dos meus próprios filhos. E eu acho que as chaves que a engenharia nos proporciona é em grande medida útil nesse momento, na medida em que a gente vai ter uma metodologia de análise aplicada de maneira mais ou menos racional e científica e compartilhada por todos os membros. Professor Marco Aurélio Cabral Pinto, professor da Universidade Federal Fluminense, que está atuante no Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Professor, é um prazer recebê-lo outra vez aqui no nosso programa Jornal do Engenheiro e deixar as câmeras abertas para as suas considerações finais. Fábio, eu manifesto aqui a minha satisfação de estar participando desse processo. Eu acho que esse é um movimento que deveria incluir não apenas todos os engenheiros formados, mas também aqueles que estão estudando ou que desejam ser engenheiros um dia, porque o que nós estamos lutando aqui em última instância é por um Brasil soberano, com tecnologia e portador de um futuro próprio. Perfeito. No próximo bloco, o Jornal do Engenheiro continua falando sobre este projeto da Federação Nacional dos Engenheiros. E conversamos com o professor Carlos Monte, falando um pouquinho das perspectivas para este movimento que visa estruturar e desenvolver o nosso país. A reportagem da semana fala sobre a contribuição sindical. Veja daqui a pouco. O Jornal do Engenheiro publicou. Na entrevista desta edição, o Jornal do Engenheiro conversa sobre o Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Um projeto da Federação Nacional dos Engenheiros e os seus sindicatos, que desde 2006 debate desenvolvimento sustentável e também com inclusão social. Aqui conosco no estúdio, o coordenador técnico desta grande realização, Carlos Monte. É um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, de nossa parte, é um prazer estar com você. Perfeito. Carlos, contar um pouquinho da gênese do projeto Cresce Brasil e como você conheceu este grande empreendimento dos nossos engenheiros. Muito bem. O Cresce Brasil nasceu de uma ideia do professor Carlos Lessa, grande economista, que foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que depois foi presidente do BNDES, e que numa conversa com a diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros e do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo,
sugeriu uma pauta voltada para o desenvolvimento, no momento em que a sociedade brasileira estava, digamos, acordando do torpor que acometeu nos governos Fernando Henrique, por força de uma visão muito conservadora em relação ao seu desenvolvimento. O Brasil estava precisando de um impulso, e a ideia foi exatamente propor uma discussão das formas pelas quais se poderia avançar com o desenvolvimento, promovendo-se uma redução da taxa de juros para aumentar o volume de recursos disponíveis. Então a Federação arregaçou as mangas e trabalhamos durante um ano praticamente na identificação de projetos em diversas áreas, em diversos segmentos da área da produção brasileira, na energia, no saneamento, nos transportes, e se identificou um conjunto de projetos que formou a base do que se chamou o projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. O fato fundamental foi que esse projeto foi levado a conhecimento das campanhas eleitorais que disputavam a presidência da República em 2007 e foi finalmente adotada pela candidatura vitoriosa, que era do presidente Lula, na forma do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que tem uma estrutura muito semelhante àquela que a gente propôs naquela ocasião. Quer dizer, a agenda da sociedade pautando a agenda política, né? Eu diria que sim. É evidente que alguns aspectos dessa agenda da sociedade eram de caráter bastante geral, em termos de concordância, mas realmente precisava um impulso, precisava de uma iniciativa provocadora naquele momento. E eu acho que esse foi o papel fundamental do Cresce Brasil. Carlos Monti, o Cresce Brasil ele não para de se reinventar, de se repensar. Qual é o atual momento deste projeto? Bom, eu diria que durante algum tempo nós estivemos muito preocupados em acompanhar os projetos incluídos no PAC e promover uma comparação com aquilo que tinha sido proposto em termos de Cresce Brasil. Eu diria a você que tem alguns projetos que a gente encaminhou como necessidades e que não foram tocados com o mesmo interesse pelo governo e vice-versa. Eu lembro desse momento de duas coisas que posteriormente até foram reconhecidas. Uma foi o Programa Nuclear Brasileiro. Era a proposta do sindicato, a necessidade da federação e do sindicato, a necessidade de que o projeto nuclear brasileiro continuasse, ainda que num ritmo prudente. E isso não foi incluído no PAC numa primeira versão, foi incluído mais tarde. A segunda coisa que nós, pessoalmente, não tínhamos a mesma opinião do governo federal era a importância do trem-bala, que é um projeto extremamente caro e que tem pouco efeito para aumento da capacidade de transporte de carga e de aumento da eficiência do sistema de transporte básico brasileiro em relação às suas exportações, em relação à sua ligação com os portos brasileiros. São dois exemplos. O momento atual é que, na realidade, o Cresce Brasil, transformado, digamos, em PAC, tem apresentado dificuldades na sua execução. Nós estamos com dificuldades de execução. Essa dificuldade resulta, em grande parte, do processo democrático brasileiro que avançou bastante. E hoje você tem uma série de órgãos, de organismos que, de certa maneira, travam o desenvolvimento no sentido de que exigem o cumprimento de algumas agendas políticas e técnicas que, entre elas, a gente pode citar a questão do meio ambiente. Outra é as ações do Tribunal de Contas, procurando esmiuçar os gastos nos projetos que estão sendo executados, o que às vezes atrasa a atuação do Ministério Público, que também, por demanda da sociedade em diversos sentidos, acaba intervindo um pouco nessa agenda. E, finalmente, a questão da execução orçamentária propriamente dita, que é difícil, até porque nós temos ainda que obedecer à Lei 8866, que é a lei que rege as concorrências e que ela tem exigências burocráticas muito extensas. Então, você está enfrentando um problema que é a dificuldade na execução dos programas. Por aí, eu acredito que a nova fase do Cresce Brasil vai abordar, em grande essência, a dificuldade nessa execução,
que de resto é uma preocupação que o sindicato e a federação já identificaram quando lançaram em conjunto no bojo da CNTU o projeto do Brasil Inteligente. O Brasil Inteligente é uma forma de pensar a realidade brasileira para que você não coloque as barreiras democráticas em contraposição à necessidade do desenvolvimento do país. Ela tem que ser usada, sim, mas ela tem que ser feita de forma a estimular que o desenvolvimento possa acontecer e não que ele seja travado. Eu acho que essa é a dificuldade no momento que a gente está enfrentando. O governo tem recurso, tem vontade de fazer, tem iniciativa por fazer, mas as coisas andam muito devagar e, consequentemente, a agenda do desenvolvimento caminha devagar. E isso tem efeitos, porque como o investimento público aqui, na realidade, puxa a ação do setor privado como decorrência desse esforço de investimento do governo federal como ponto de partida, a gente fica atrasado nessa questão e o crescimento, embora reconhecendo que houve aspectos internacionais que pesaram, ele tem ido muito mais devagar do que a gente imaginava. E a gente precisa vencer essas barreiras agora. Então, eu diria que o momento atual do Cresce Brasil é pensar inteligentemente as barreiras que estão impedindo o andamento do projeto numa velocidade eficiente. Perfeito, perfeito. Nesta edição, a entrevista aborda o programa Cresce Brasil, o projeto Cresce Brasil mais Engenharia, mais Desenvolvimento. Um projeto pensado pela Federação Nacional dos Engenheiros. Carlos Monte, é um prazer recebê-lo aqui. Deixo as câmeras abertas para suas considerações finais. Pois não. Eu queria agradecer o apoio incondicional que a gente tem recebido da Federação e do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo para a realização desse esforço do Cresce Brasil. Em nenhum momento a gente sentiu uma posição de desânimo ou de desarticulação e isso me torna ainda mais prazeroso manter o contato permanente com os engenheiros, visto que a gente percebe que está sendo valorizado o papel que a gente está desempenhando. Portanto, a minha palavra final é uma palavra de agradecimento à Federação, ao Sindicato e aos engenheiros brasileiros com os quais pretendo continuar essa luta. Muito obrigado, viu? De nada. No próximo bloco, o Jornal do Engenheiro conversa com Marco Aurélio Cabral Pinto, professor da Universidade Federal Fluminense, onde vamos conversar mais sobre o Cresce Brasil e também como é que o setor acadêmico está envolvido neste debate. Curta a página do CESP no Facebook. Fotos, vídeos, eventos, à sua inteira disposição. Interaja! É muito importante a CNTU, porque a partir dessa união, dessas profissões que hoje gera toda a renda e principalmente a inteligência do país, estamos numa jornada muito feliz e espero contribuir junto a toda essa confederação, um trabalho gigantesco para que o Brasil se transforme realmente num país de presente. Esta reportagem da semana explica o que é a contribuição sindical e de que maneira ela afeta o engenheiro e suas entidades representativas. A contribuição sindical é um antigo imposto sindical, quer dizer, é uma contribuição compulsória, né, que é cobrada de uma gama grande de pessoas, que aí não interessa muito no caso específico, mas tem a contribuição sindical rural, tem a urbana se divide entre contribuição sindical de empregados, tem a contribuição sindical dos profissionais liberais, tem a das empresas, a contribuição sindical. Então atinge uma gama grande de pessoas que são obrigadas a recolher essa contribuição sindical. Tá? Especificamente no nosso caso, e o que nos interessa é a contribuição sindical do empregado e a contribuição sindical do profissional liberal. Essas duas contribuições são as contribuições que dizem respeito à nossa categoria, entendeu? E atende também, ela serve para custear o sistema confederativo do Brasil, né? Nós temos um sistema confederativo e essa contribuição compulsória ela serve para manter esse sistema, para a manutenção desse sistema confederativo que existe. Um imposto federal obrigatório criado no governo Getúlio Vargas e que está previsto na consolidação das leis do trabalho. A contribuição sindical
equivale a um dia de trabalho por ano e deve ser paga por todos os profissionais. A contribuição sindical do profissional liberal, ela é uma contribuição um pouquinho diferenciada. O profissional liberal ele tem que recolher essa contribuição sindical no mês de fevereiro. Ela é obrigatória para todos os profissionais liberais e sem o pagamento dessa contribuição sindical, o profissional liberal não está apto a exercer a sua profissão, entendeu? Então, um dos requisitos para que o profissional liberal possa exercer a sua profissão é o pagamento da contribuição sindical. Veja bem, para o empregado, também o empregador ele tem uma obrigação. Aí no caso do empregado, o empregador é que tem a obrigação de descontar no mês de março um dia da sua remuneração, que é a contribuição sindical, e repassar para o respectivo sindicato. Então, cada sindicato, o empregador recolhe de todos os seus empregados e repassa para o empregador. O vencimento da contribuição sindical é sempre no último dia útil do mês de fevereiro. E o engenheiro pode escolher recolher o imposto de duas formas: desconto direto na folha de pagamento ou por meio de boleto emitido pelo seu sindicato. A questão começa a surgir, e algumas dúvidas surgem nas empresas e até alguns profissionais com relação a essa contribuição, é quando o profissional liberal se torna empregado, entendeu? Então, nesse momento, surgem várias dúvidas. E aí eu tenho sempre dito em reuniões, em conversa com as pessoas e até com RH das empresas, eu tenho dito o seguinte: a contribuição sindical do profissional liberal, tem que ser sempre paga, não existe nenhuma exceção na lei que desobriga esse profissional liberal de pagar a contribuição sindical no mês de fevereiro. Então, essa contribuição sindical do profissional liberal, ela é sempre devida, porque ela é um pré-requisito para que esse profissional exerça a sua profissão. E quando esse profissional liberal se torna empregado e na empresa ele também exerce essas atribuições, a lei exige que também, pelo fato de ele ser empregado, e aí é um outro fator que gera essa contribuição, é o fato dele ser empregado. Então, quando ele se torna empregado, o empregador é obrigado, porque está na legislação, que o empregador é obrigado a descontar desse empregado. Então, a rigor, o profissional liberal teria que pagar a contribuição sindical dele próprio, do profissional liberal, e quando ele está regido por um contrato de trabalho, de emprego, ele também está obrigado a pagar um dia de remuneração, aí ele teria duas contribuições. Aí a lei faz uma exceção, então existe uma exceção na legislação que diz o seguinte: quando o profissional liberal efetua o pagamento da contribuição dele no mês de fevereiro, do profissional liberal, ele tem a faculdade e a opção de se dirigir à empresa e dizer: olha, já paguei a contribuição sindical do profissional liberal, então eu quero ficar isento desse desconto desse dia, do empregado. E aí ele faz uma opção perante o empregador, apresenta a prova, né, de que ele pagou a contribuição sindical, tem que ser no valor exato, porque houve época em que havia uns pagamentos em valores menores, então tem que ser o valor exato que é indicado pela confederação e pela própria legislação, e ele apresenta esse documento no empregador. O empregador, então, diante desse pagamento dado do profissional liberal, ele deixa de pagar a contribuição de um dia do empregado, então ele paga só a do profissional liberal e fica isento dessa do empregador. Se ele não fizer essa opção, não apresentar, ele também vai sobrar um dia, ele vai pagar a do profissional liberal e também vai sobrar um dia se ele não fizer essa opção, se ele não apresentar no RH essa comprovação. Então ele também sofre o dia. E aí também surgem alguns questionamentos que algumas empresas entendem que, por ele ser empregado, repassaria esse valor por sindicato do majoritário, por exemplo. Não está errado, porque a legislação é clara, fala que ele tem que descontar, o empregador tem que descontar um dia de trabalho e repassar para o seu respectivo sindicato. Ora, se na empresa, ele, embora seja sendo empregado, ele exerce as atribuições de um profissional liberal, o empregador tem que passar para o sindicato dos engenheiros, né? No caso, por exemplo, de ser um engenheiro, entendeu? E às vezes há uma confusão nesse repasse. Isso a gente tem demonstrado, tem mostrado em alguns eventos que isso está na própria legislação, e as empresas, de uma forma geral, têm entendido essa necessidade de fazer o repasse adequado. Então, e se a empresa repassa eventualmente para um sindicato que não deveria ser este sindicato? Como é que é feito os trâmites para que este erro possa ser revertido? Então, aí no caso a gente tem toda uma tramitação. A gente primeiro demonstra para a empresa de que ela fez um repasse errado. Se a empresa corrigir, porque veja bem, a partir do momento que ela fez o desconto do dia do empregado e ele sendo engenheiro, que deveria repassar para o sindicato de engenheiro, em tendo sido repassado por um sindicato errado, a responsabilidade é do empregador e da empresa. Então a gente faz gestões à empresa para que ela corrija essa irregularidade. Em não sendo feita essa correção,
contribuição, o sindicato tem ingressado com ações contra a empresa e demonstrando que houve um recolhimento indevido e essa empresa então tem que fazer um novo recolhimento e dessa vez para o sindicato correto. Em 2013, a contribuição sindical teve como base o valor de R$ 186,60. Os recursos recolhidos são distribuídos da seguinte forma: para o sindicato, desse valor recolhido é repassado apenas 60%, depois tem mais 15% para a federação respectiva, depois tem 5% para a confederação também respectiva, e aí atualmente existe uma divisão também para as centrais sindicais, 10% vão para as centrais sindicais quando esses segmentos são ligados a uma central sindical, há um repasse de 10% desse valor para as centrais sindicais e ainda 10% para aquela conta dos empregos lá, então do FAT. Então também o governo fica com uma parte dessa contribuição sindical e é assim que é feita essa distribuição. Com esses valores, as entidades representativas do trabalhador podem investir nos serviços que serão prestados aos seus associados. Um deles, imprescindível, é a assessoria jurídica. O grande atendimento que o departamento jurídico do sindicato faz para os associados e para os engenheiros de uma maneira geral na negociação coletiva que ocorre todos os anos. Quer dizer, o departamento jurídico tem uma atuação efetiva nessa negociação e em caso, por exemplo, de não haver acordo ou convenção coletiva nos determinados segmentos em que o sindicato negocia, o departamento jurídico ingressa no Tribunal Regional do Trabalho com dissídios coletivos em prol não só dos seus associados, como também de todos os engenheiros. A par dessa atividade coletiva, né, em defesa da coletividade e de todos os engenheiros de uma maneira geral, o departamento jurídico também atua na parte individual. O engenheiro que tenha qualquer dúvida, qualquer tipo de dúvida com relação à contribuição sindical, com relação a piso salarial, salário normativo, todo tipo de dúvida que o engenheiro individualmente tenha, ele pode se dirigir ao sindicato, ao próprio sindicato pessoalmente, no departamento jurídico, e lá ele terá todas as dúvidas com relação a essas pendências, essas questões que ele tenha, todas elas são dirimidas no departamento jurídico. Se o engenheiro não pode vir até o sindicato, ele pode também remeter essas dúvidas por e-mail, às vezes por telefone, então é feita toda a assistência. A par disso, o departamento jurídico também tem um serviço de aposentadoria, entendeu? Então, nós temos pessoas especializadas nessa área de aposentadoria, credenciadas junto ao INSS, então o engenheiro, quando próximo, ou quer fazer uma contagem de tempo, ou quer entrar com pedido de aposentadoria junto ao INSS, esse engenheiro pode vir até o departamento jurídico, ele é atendido por uma pessoa especializada na área, que faz não só a contagem de tempo, como também verifica a documentação e entendo, por exemplo, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria, o departamento jurídico também ingressa com o pedido de aposentadoria para o associado, para o engenheiro e acompanha toda a tramitação dentro do INSS até a concessão da aposentadoria. Para saber mais a respeito da contribuição sindical, acesse o nosso portal na internet. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos somos mais fortes.